Definida a chapa de oposição que concorre à eleição na Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Jesus, encabeçando a chapa o vereador Berdan Cardoso do PT e o vice do PP, o Luiz do Alto. Primeiro secretário, a vereadora Fátima, e segundo secretário, o vereador Antônio Neto. O Berdan, como se chegou a essa conclusão e como você vê essa condição de sair candidato à presidência da Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Jesus para o biênio 2015-2016? Bem, Gildásio, amigos internautas, essa nossa candidatura ela sai a partir de uma construção. Não é uma candidatura aleatória, nem que tenha caído de paraquedas. A gente vem dialogando com as pessoas. Então, eu tenho entendido a vida toda que política se faz com diálogo. Já tive meu momento de militância muito extrema, onde acreditava que palavras de ordem resolviam os problemas. Hoje eu entendo que é bom o diálogo e, sobretudo, com os diferentes. Então, dialogando com os diferentes, a gente pode construir uma pauta que seja boa para a nossa cidade. Eu, em nenhum momento, tenho colocado o meu nome como o salvador da pátria, mas entendo que, se eu fui eleito vereador e agora a gente se coloca como candidato a presidente da Câmara, é porque ser chefe do Legislativo Municipal significa ter como pauta o futuro da cidade. Então encontrei alguns companheiros dentro da Câmara que acreditaram que a gente representaria nesse momento esse melhor projeto e fico muito grato a quem acreditou e quem tem caminhado com a gente nessa perspectiva de votar no nome de Berdan para o próximo biênio no Legislativo. Essa composição nos remete à eleição de governo de Estado, quando Rui Costa, 13, e João Leão, 11, formaram a chapa candidato a governo e a vice. E aqui você do PT, 13, e Luiz do Alto, 11, do PP. 13 e 11 aqui também em Santo Antônio de Jesus. O que eu quero dizer é que a nossa chapa tem um DNA, né, do governo, ninguém pode negar isso, né? Assim como o governo hoje eleito tem como presidente, como governador Rui, né, e como vice-governador João Leão, aqui é fato que o Berdan e Luiz do Alto, assim como os companheiros Tom e a companheira Fátima, nós representamos, embora às vezes parecendo que dialogamos em forma diferente, mas nós representamos o bem para São Antônio de Jesus, né? Um lado independente, um lado de autonomia, mas convicto que a gente pode construir uma política sem segregacionismo, sem separatismo e atento àquilo que pode ser feito pelo poder público, pela política pública, como construção para o futuro de nossa cidade. Eu estou muito tranquilo, muito feliz, inclusive, por ter sido considerado um nome para representar um conteúdo, um conjunto de vereadores, né, tão representativos. Se você observar bem, eu acho que esse conjunto de vereadores que hoje apoiam a nossa candidatura, eles foram bastante bem votados, né? São vereadores experientes, com uma boa liderança na cidade e que, pela maturidade, conseguiram entender que não se faz política com achismo, não se faz política com oportunismo, mas se faz política com construção. E eu tenho aprendido a dialogar com as pessoas, mantendo o meu lado. Eu tenho um lado, eu sou convicto do que eu acredito, mas eu não posso achar que posso fazer política sozinho. Eu não sou uma ilha, né? Eu posso ser, sim, aquele presidente da Câmara, se for eleito, que dialogue com todo mundo, que entenda que o Legislativo precisa ser independente, harmônico com os outros poderes, mas que não possa ser, de fato, um anexo da Prefeitura. Eu quero, se for eleito, respeitar os posicionamentos dos outros poderes, mas dialogar com eles. Mas sabendo que nós temos lado, nós temos postura, né, e nós precisamos engrandecer a nossa cidade. Então, o que está em jogo aqui não são grupos. Embora eu seja apoiado e pretendo e me qualifico como alguém que será leal a quem nos ajudou à eleição. Mas eu entendo que aqui não se fala de grupo, se fala de cidade. Então, a nossa proposta, que o nosso grupo, que as pessoas que estão com a gente acreditaram, não é uma proposta de minimizar o debate e de pautar o futuro de grupo, mas a nossa pauta, de fato, é o futuro da cidade, é o futuro de São Antônio de Jesus, é o futuro de quem a gente ama. Porque se você pensa a cidade sem pensar as pessoas que a gente ama, os nossos filhos, por exemplo, né, o futuro, a gente vai ter um pensamento muito mesquinho.
Então, se eu acredito em futuro, acredito em meus filhos, acredito em nossos filhos, acredito em nossa cidade. É uma questão que prova a maturidade e a sabedoria hoje, nesse momento, do Partido dos Trabalhadores, quando o Partido dos Trabalhadores tem dois nomes, o de Cristiano Sena representando a chapa ligada ao prefeito e o Berdan Cardoso representando a oposição ao prefeito. De qualquer maneira, da PT, da Partido dos Trabalhadores. Isso é sabedoria, isso é maturidade do Partido dos Trabalhadores? Não tenha dúvida que isso é maturidade, né? Embora a gente acabe às vezes se embaraçando em alguns problemas infantis, né? Mas não negamos que isso é maturidade. Por isso eu sou muito grato à forma como o presidente Zé Nilton tem conduzido, né, o partido, como o nosso diretório tem dialogado. Temos problemas, não vamos negar, mas a grande maturidade, a grande sacada da política não é apenas ter o presidente eleito do PT, porque isso é um fato. Se ou eu ou outro companheiro que está do outro lado, que se formos eleitos, mas o fato está na prioridade. Então, o partido, ele não é a prioridade. O partido, ele é um instrumento para conduzir a essa maturidade. Então, eu sou muito grato ao meu partido, porque ele permitiu que nas andanças, que na caminhada, e sobretudo junto com a militância, né, que se organizou, que conseguiu se reacender, que conseguiu criar novos oxigênios. É essa militância que eu acredito que o meu nome deve-se muito a isso. Aqueles que acreditaram, que votaram na gente para deputado estadual, que a gente foi muito bem votado. Então, a nossa candidatura para presidente da Câmara, ela não foi do nada, ela é uma construção. E se caso formos eleitos, o nosso mandato como presidente da Câmara será a continuação de uma construção coletiva. Mas entendo que não se faz construção coletiva apenas com os meus. A construção coletiva de futuro será também trazendo para o nosso lado o diálogo com aqueles que pensam ou que pensavam diferente da gente. Então, repito, nós não vamos ser uma ilha no poder. Nós precisamos mostrar, e o presidente Lula, o governador Wagner, sempre deu sinais de que maturidade se faz assim, dialogando com o contraditório, amadurecendo, sem radicalismo. Eu não sou contra o prefeito Humberto Leite, né? Não sou contra a administração dele. Eu quero, se for eleito presidente da Câmara, eu quero dialogar com o prefeito, porque precisamos caminhar juntos para o futuro da cidade, né? Agora, eu tenho um lado. Eu sou do PT, minha estrela é vermelha, meu coração é valente, né? Mas eu dialogo com o diferente. E eu quero aproveitar de público para agradecer ao meu partido, ao PT, ao partido que me ajudou na minha construção política, e agora também agradecer ao grupo de vereadores que tem dialogado comigo, liderado pelo ex-prefeito Evaldo Rosa, com todos aqueles que caminharam acreditando nisso. A vereadora Fátima, o vereador Delcio, o vereador Col, o vereador Tom, o vereador Luiz do Alto, o vereador Dema do Leite. Então, seria desleal de minha parte se já começasse a dialogar a política, esquecendo daqueles que construíram minha candidatura. Então, sou grato ao meu partido, aos militantes do meu partido e esses companheiros que têm acreditado na nossa candidatura, na construção de futuro. Segundo o presidente do Partido dos Trabalhadores, Zé Nilton Conceição, em entrevista à minha pessoa, ele confidenciou que isso foi tratado dentro do assunto, debatido, e que a maioria do diretório, das pessoas que fazem parte do diretório do Partido dos Trabalhadores, optou pela sua candidatura. Eu agradeço muito mais uma vez, né? Eu não participei da reunião, porque eu estava em outro momento, em outra reunião, mas eu não podia esperar outra coisa daqueles que caminharam com a gente. Então, a maioria do nosso diretório caminhou com a gente para a eleição para deputado estadual, e a maioria do nosso diretório ela tem acreditado que o nosso mandato tem representado eles. Então, os militantes do PT hoje podem se ver no nosso mandato, porque o nosso mandato é um mandato que tem lado, que tem ideias, que tem clareza do que quer, mas que dialoga com o partido. Então, eu particularmente tinha dito até na reunião que fiz mais cedo com o grupo, antes da nossa chapa ser protocolada, que foi pela manhã, mas eu disse aos amigos, aos companheiros que me apoiariam, que eu votaria no candidato Cristiano. Porque ontem à noite já sabíamos que seria ele o candidato. Eu disse, se for Cristiano, eu votaria em Cristiano. Porque eu voto no PT, eu voto na minha identidade partidária. Então, eu quero mandar um abraço especial a Cristiano, desejar a ele boa sorte, né? Infelizmente, nesse momento,
por uma questão interna corporis, estamos em lados divergentes, mas saiba ele que, assim como ele deseja o bem para a cidade, eu também desejo, e é só apresentarmos a nossa candidatura, as nossas chapas, votarmos e depois a gente vai caminhar para quem ganhar, construir a cidade, ajudar a construir a cidade que a gente quer, com futuro para a nossa gente. Agora, repito, eu tenho identidade, e minha identidade ela tem parceiros, né? Ela não tem subserviência, ela não tem dono, mas ela tem parceiros que dialogam comigo no mesmo patamar. Então não existe aqui o Berdan presidente da Câmara, por exemplo, que se vier a ocorrer. O Berdan ele vai ter a humildade de ouvir dos mais velhos, dos mais experientes, né? De ouvir também dos mais novos e tentar construir aquilo que a gente vem propondo como um legislativo, que se não seja o ideal, que se aproxime, porque a gente precisa representar a sociedade. As pessoas estão cansadas da velha política e a gente se apresenta, se não para revolucionar, porque a gente sabe que não tem a capacidade de revolucionar, mas que pelo menos dialogue com a sociedade, mostre que é possível fazer uma política muito mais sensata, muito mais coerente e sem ser, de fato, um quintal do poder executivo. O executivo tem que parar com essa ideia de que manda no legislativo. É só autonomia, independência, mas harmonia. Portal InfoSage. Novo como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br.